Estamos de volta. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitaram a cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Essa região vem sendo alvo de manifestações contra a presença de venezuelanos. O repórter Lucas William está em Boa Vista, para onde foi a comitiva. Vamos lá conversar com ele. Lucas, boa tarde para você. Bom, o vice-presidente e o ministro já comentaram essa visita? Oi, Cristiane, muito boa tarde. O dólar comercial disparou hoje cedo na abertura do mercado financeiro. Chegou a R$ 4,38. Uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o valor da moeda americana gerou polêmica e teve reflexos econômicos e políticos. Por isso, a edição das 4 já começa com Juliana Rosa e Natuza Neri aqui no estúdio. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Natuza. Boa tarde, Cris. Ju, vou começar com você. O Banco Central teve que intervir para frear essa valorização, essa disparada do dólar hoje. Teve que segurar ali o desespero, né? Então, a gente não intervém no patamar. Mas não fazia esse tipo de intervenção. Agosto de 2018 era a crise argentina, estava numa situação já tomando força e também pré-eleições aqui no Brasil, né? De rentabilidade. Então, a gente já tem todo um contexto que bota o dólar para cima. Daí tivemos esses fatores novos aí e a fala do Paulo Guedes, que não precisava no momento de um dólar já tão pressionado. Exatamente, né? Ju. Então, você já me deu o gancho aqui para a gente chamar exatamente a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos rever, então, o que disse o ministro nesse comentário polêmico e que acabou refletindo nessa disparada do dólar. Bom, Natuza, passar a bola para você. A gente viu agora com a Juliana Rosa exatamente como a fala de um ministro pode causar tantos efeitos assim, né, na nossa economia. Agora, como é que essa declaração do Paulo Guedes repercutiu no meio político? Olha, Cris, primeiro que essa declaração do ministro Paulo Guedes, boa tarde a todos, tem dois problemas de repercussão e que acaba impactando sobretudo na política, em razão de uma declaração preconceituosa. Ontem, logo após a declaração infeliz do ministro Paulo Guedes, muita gente do mercado começou a se falar, dizendo que isso ia ter impacto hoje. É mais ou menos o seguinte, se você vai vender, você vai comprar algo numa banca, por exemplo, e você diz o seguinte, quanto é esse produto? Ah, esse produto custa R$20, estou achando muito barato. O que vai acontecer? O que aquele vendedor vai fazer? Vai aumentar o preço, porque você está achando que está barato. E lembrando, Natuza, desculpa te interromper, que essa declaração dele foi depois do fechamento do mercado de ontem. Exato. Então a repercussão veio toda no dia seguinte, Por hoje. isso é que a gente viu. Né? Claro que tinha, Lógico. né? Só que eles escondiam. E mais grave, até explicando por que o Banco Central entrou, afinal, se o câmbio é flutuante, por que o Banco Central está tentando puxar o dólar para baixo? É isso, porque o pior do que um dólar alto ou baixo, dependendo de quem acha que é alto ou baixo, é um dólar que não para de subir e descer. A volatilidade a gangorra pior, do dólar, né? Porque você não tem como se programar. Então, por isso que o Banco Central dá uma acalmada, né? Joga um pouquinho de água na fervura. E embora um dólar muito alto... Que a gente sabe que tem muitos produtos, né, que a gente compra. O equilíbrio. Mas esse equilíbrio não é um equilíbrio imposto. O que mais me chamou a atenção nessa declaração do ministro Paulo Guedes, aí falando do aspecto social, é que ele é um liberal convicto. A gente pode chamar o ministro Paulo Guedes de pai do liberalismo do governo Bolsonaro. E ele estava querendo determinar quem é que podia viajar para fora realmente, ou para né? dentro do Brasil. Cada um decide para onde condiz. quiser. O ideal é que as oportunidades sejam muito semelhantes para quem tem mais dinheiro, para quem tem menos dinheiro. Não decide. Natuza, Ju, obrigada por enquanto, que as duas voltam daqui a pouco. Até já. Conto com vocês. Bom, o presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar a mudança no comando da Casa Civil. O ministro Onyx Lorenzoni sai e vai para o Ministério da Cidadania. No lugar dele na Casa Civil entra o general Braga Neto. Quem tem as informações para a gente é o Nilson Clava, direto de Brasília. Nilson, boa tarde para você. O que você tem de novidades? Boa tarde. Obrigada pelas suas informações, viu? Boa tarde para você. Bom, vamos continuar nesse assunto. Vamos falar com o nosso produtor Léo Arcoverde, que tem mais informações sobre esse problemão na nossa educação primária. Léo, boa tarde para você. Bom, Léo, eu sei que você tem números aqui pra gente, mas fato é que mais de 70% das crianças mais pobres do país estão fora da creche. É um estudo do Todos pela Educação. Exatamente, Cris. 7 em cada 10 crianças. Uma loucura do grupo isso. de brasileiros de menor renda, de renda mais baixa. Aqui, para quem está acompanhando, você que está acompanhando a edição das 4.
Todos pela Educação, Cris, analisou os dados do IBGE, da PNAD do ano de 2018, dividiu os brasileiros em 4 faixas de renda. O que é que aponta isso? Conforme a gente mostrou na reportagem, hoje a taxa de atendimento, né, a quantidade de brasileiros que frequenta a creche está em 35%, quase 36%. Entre os 25% mais pobres, menos de 30%, Cris. Aqui na faixa do meio a gente tem entre 25% e 50%, tem uma taxa de quase 37%. E à medida que a renda aumenta a quantidade de crianças, o percentual de crianças que frequentam a creche. E isso, Cris, isso aqui é o dado de Brasil. Há regiões, como na região sul, por exemplo, onde é exatamente o dobro. As mais pobres é uma taxa de 27% e entre os mais ricos, 54%. Por que, Cris, que os especialistas em educação e até economistas acham que esse dado é tão importante e criticam tanto essa questão, essa desigualdade nesse acesso à creche dos mais baixos? É sabido, os estudos mostram que não há política pública melhor do que investir em crianças de 0 a 6 anos, a chamada primeira infância. Tem até um prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, da Escola de Chicago, que apontou, ele conseguiu quantificar isso. Cada dólar que você investe em crianças de 0 a 6 anos, na vida adulta, o retorno é de $7,30. Aumenta a habilidade emocional, social dessa criança, ela consegue ter uma produtividade maior lá na frente e até a taxa de criminalidade cai. Então, os especialistas em educação, eles criticam muito isso daqui, porque eles mostram esse quadro, e a gente já mostrou na reportagem há pouco, que o investimento tem caído justamente para as crianças dessa faixa de renda, essas crianças mais pobres. Cris, queria, por favor, você mostrasse uma outra tela, que a gente tem aqui 2 notícias que eu vou trazer agora para quem está acompanhando a edição das 4. Isso é um outro dado que o Movimento Todos pela Educação nos passou, eles vão divulgar em março, adiantou aqui para a gente, que mostra uma evolução desse atendimento às crianças na creche. Tem uma notícia boa aqui nesse dado que a gente está mostrando, por exemplo, nos últimos quase 20 anos para cá, né, 2001, até cresceu bastante esse atendimento de crianças com creche. Saiu de 13%, Cris. Dá para ver que 2011 foi para 1/4 da população, é sempre crianças de 0 a 3 anos, né? E depois, 2018, o dado mais recente, Todos pela Educação, é quase 36%. Isso mostra o quê? Ponto 1, cresceu bastante, triplicou essa percentual. Para você ter ideia, em 2001, a gente tinha aqui, Cris, cerca de 25 mil creches no país. Em 2018, pelo último dado do Todos pela Educação, 70 mil. Cresceu, só que para o Todos pela Educação e outros especialistas não é o suficiente. Por quê? A gente mostrou na reportagem que em 2024, a meta, uma das metas do Plano Nacional de Educação é ter o quê? Metade dessas crianças na creche. Faltam quase 15%. A gente, em 8 anos, cresceu cerca de 10%. A gente mostrou na reportagem com um investimento de 1 bilhão, às vezes 2 bilhões. Então, a gente está querendo, o que é que a gente precisa? Acelerar a criação de vagas em creche com 1/3 do investimento. Então, essa matemática para os especialistas não está fechando. A gente precisa chegar em metade das crianças atendidas e está com investimento muito mais baixo, conforme a gente mostrou. Chegamos a 2 bilhões, ano passado investimos cerca de 300. Chegamos a 2 bilhões, ano passado investimos só 300 milhões. Então, eles vêm com muita preocupação que a gente não consiga bater essa meta, infelizmente, Cris. A gente tem alguma explicação para isso, esse investimento aí que caiu dessa forma? Não, a gente procurou, na verdade, desde terça-feira, é bom a gente frisar isso para o assinante, quem está acompanhando a gente, desde terça-feira a gente procura tanto o MEC quanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mandamos e-mail, insistimos por telefone e até agora nenhum retorno nem da pasta e nem do órgão, nem do MEC, nem do FNDE. Maravilha. Obrigada, Léo. Sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado.